pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula. Nosso objetivo agora é continuar fazendo exercícios para que você aprofunde bem nos conteúdos do MRU. Tá? Então, continuando com a apostila, pega a sua apostila e vamos resolver alguns exercícios aí sobre o conceito de MRU mesmo. Então vamos lá, o primeiro exercício, página 31, exercício 16. Então diz assim, ó, um passageiro perdeu um ônibus que saiu da rodoviária há 5 minutos e pegou um táxi para alcançá-lo. Então vamos começar a fazer esse esqueminha aqui. Ó. Então você tem o táxi e ele perdeu, né, o ônibus está à frente. Então o ônibus estaria aqui, ó, à frente. E o tempo que o ônibus percorreu, né, até ele pegar o táxi e sair atrás do ônibus, foi 5 minutos. E aí ele diz assim ainda, a velocidade escalar do ônibus é de 60 km por hora, então aqui seria a velocidade 60 km por hora, e o do táxi 90 km por hora. Então aqui a velocidade 90 km por hora. E aí ele perguntou qual é o tempo, o intervalo de tempo necessário para alcançar o ônibus, né, para o táxi alcançar o ônibus. Bom, então vamos fazer as equações horárias, né? Como sempre, lá você iguala as duas no final e aí você monta a sua expressãozinha. Então monta uma expressãozinha horária para o táxi. Então imagine que o táxi esteja na origem, né? Então vai ser o S0é 0, a velocidade é 90 vezes o T. E aí monta a expressão horária também para o ônibus. S é igual a S0, que aí eu vou precisar descobrir qual foi a distância que ele andou. Aí como é que você vai fazer isso? Você tem a velocidade, você tem o tempo, você acha a distância. Então com esses dois dados, ó, x igual a v vezes t. Então é esse x ou s que você vai precisar encontrar aqui, para saber a distância que o ônibus andou. Velocidade dele é 60 km por hora, 60, e aí eu preciso transformar aqui, ó, minutos em horas, não está na mesma unidade. Daí você vai pensar o quê? 1 minuto, ou 1 hora, na verdade, que eu quero transformar tudo para horas, tá? Para não mexer aqui na minha velocidade. Então você tem o que 1 hora é equivalente a 60 minutos. Só que eu não tenho 60 minutos aqui, eu tenho 5 minutos. Então em 5 minutos corresponde a quanto tempo, né? Qual seria a hora? Então aqui o tempo vai ser 5 vezes 1, né? 5 dividido por 60. E aí dá para simplificar, dividir os dois por 5, né? Então aqui divide por 5, que dá 1. 60 dividido por 5, aí você faz a continha lá, ó, não tem problema. 60 por 5, aqui dá 1. Então aqui 5 vezes 1 sobra 1, né? Baixa aqui o 0. Então 5 vezes 2, 10. Então aqui embaixo dá o 12. Então você tem 1 sobre 12 avos de hora, que isso que seria equivalente aos teus 5 minutos. 1 sobre 12 avos de hora. Então na verdade é dividir 60 por 12. Aí vai ser o seu intervalo já em quilômetros. Você vai fazer essa divisãozinha, você vai ver que você vai encontrar 5 quilômetros, né, que esse ônibus ele andou nesse percurso de 5 minutos. Beleza? Aí você monta a expressãozinha, acho que não precisa apagar aqui por enquanto. Então S0 é 5 km, mais a velocidade, que é 60, vezes o tempo, que não é esse 5, tá? É o tempo de uma forma geral. E aí você tem as duas expressões horárias. No momento de encontro, o que você vai fazer? Iguala esse S com esse S. Aqui eu usei X, mas S é a mesma coisa, tá? Então aqui é o espaço do táxi, que é 90T, é igual ao espaço percorrido pelo ônibus, que é 5 mais 60T. 5 mais 60T. E aí você vai fazer o que aqui? Joga os T's para um lado, né? Então aqui o 60 vai passar para cá. Então aqui você vai ter, ó, 90T menos 60T. Vou colocar a resposta direto aqui, ó. Você vai ter 30T igual a 5. Então esse teu tempo vai ser 5 sobre 30. 5 sobre 30 o quê? As unidades que eu usei tá tudo em hora, né? Então 5 sobre 30 horas. Dá para simplificar aqui de novo, né? 30 e o 5, os dois são indivisíveis por 5. Então o seu tempo aqui dá 1, 30 dividido por 5 dá 6. Então você tem 1/6 de hora. Esse já seria o seu tempo, tá? Esse já seria a tua resposta. Só que aí no teu enunciado, se você olhar bem, ó, ele está tudo em minutos, né? Ó, para alcançar, né? Então qual é o tempo necessário
para alcançar o ônibus, né? Então, no caso aqui, você tem que transformar em minutos aqui, que é isso que você precisa aqui, né? Então, como é que você vai fazer? Mesma continha que eu fiz aqui, ó. Você sabe que 1 hora corresponde a 60 minutos. 1/6 de horas corresponde a quantos minutos? Vai ficar os 60 vezes 1/6. Então, aqui vai ficar x, 60 vezes 1/6. Aí o 6 por 60 você vai dividir, né, vai simplificar e vai dar 10 minutos, que aí sim, né, seria a sua resposta em minutos. Que aí você pode marcar lá na sua opção, voltar aqui no exercício, que vai ser a opção A, se eu não me engano. Deixa eu voltar aqui, ó. Deu uma travadinha, só um minutinho. Então aqui vai ser a opção A, isso mesmo, 10 minutos, que seria relacionado ao tempo, né, que ele demoraria para conseguir alcançar o ônibus. Beleza? Então algumas continhas, algumas transformações de unidade aqui, bem simples, né? E aí vamos lá para o nosso próximo exercício. Nosso próximo já vai lendo aí, ó, página 31, exercício 18. Então já vai dando uma lida aí, enquanto eu apago aqui as nossas continhas. Então já vai anotando os dados, já vai fazendo o esqueminha, né, que na física sempre faz o esqueminha. E aí você vai já pensando aí, enquanto eu estou apagando o quadro aqui. Pronto, já deu tempo de você pensar um pouquinho, né? Então vamos ler lá, ó. Então, pessoal, o próximo exercício, né, que nós vamos fazer é da página 31, exercício 18. Então ele diz assim, ó, em 2014 comemoraram-se 50 anos do início da operação de trens de alta velocidade do Japão, os chamados trens bala. Considere que um desses trens desloca-se com uma velocidade constante de 360 km por hora. Então vamos fazer aqui, ó. Então você tem um trem aqui, ele está vindo, por exemplo, para a direita com a velocidade de 360 km por hora. Aí, sobre trilhos horizontais, em um trilho paralelo, ou seja, nunca vão se cruzar, outro trem está indo no sentido contrário. Então você tem um outro trem vindo para a esquerda, com a mesma velocidade, 360 km por hora. Porém, em sentido contrário. Neste caso, o módulo da velocidade relativa desses trens será igual a quanto? Então, o que é a velocidade relativa? É aquela velocidade que parece, né, que é. Então, imagine que esse trem 1 aqui, ó, ele esteja parado e ele estaria vendo esse trem 2 se aproximar com qual velocidade? Então, é como se tivesse desse jeito, tá? Esse 1 ele está parado, então esse 2 estaria com qual velocidade? Então, aparentemente, ele não estaria 360 km por hora, né? Ele estaria a uma velocidade maior. Porque quando ambos estão vindo um de encontro ao outro, é como se a velocidade dos dois fossem somadas, tá? Então esse primeiro aqui, ó, ele pediu em metros por segundo, né? Então você precisa transformar. E aí como é que você faz para transformar em metros por segundo? Quilômetros por hora para metros por segundo, você simplesmente faz a divisão por 3,6. Então vamos anotar aqui, ó. Velocidade 360 dividido por 3,6. Ou seja, faz a continha aqui, dá 100 metros por segundo. Da mesma forma esse, a mesma velocidade, né? Então aqui é o V1, vamos chamar isso aqui de V2. Como é a mesma velocidade em km por hora, vai ser a mesma velocidade em metros por segundo. Então 100 metros por segundo. Então imagine que esse aqui, ó, tivesse parado agora. Esse V1, ó, tivesse com uma velocidade de 0. Então ele estaria vendo esse V2 se aproximar com uma velocidade de quanto? E aí, então, é só lembrar a definiçãozinha. Então, como eu falei, quando eles estão vindo um contra o outro, né, um de encontro ao outro, você simplesmente soma as duas velocidades. Então, aqui a tua velocidade aparente, ela vai ser a somatória das velocidades, V1 mais V2. Né? Então, como se ele tivesse a 0, esse aqui estaria se aproximando a quanto? Então, a tua velocidade aparente vai ser a velocidade do primeiro mais a velocidade do segundo. Ou seja, 200 metros por segundo. Então, se esse aqui tivesse a 0, é como se ele visse esse aqui a 200 metros por segundo, que seria a velocidade aparente deles, beleza? Então, o contrário, as velocidades somam-se. Se fosse para o mesmo sentido, os dois para a direita ou os dois para a esquerda, as velocidades seriam subtraídas nesse caso, beleza? Então, aqui já é a resposta desse exercício, bem simples, é só para você lembrar que eu devo somar as velocidades. Tranquilo? Então, vamos lá para o próximo exercício. Então, o próximo exercício, ó, já vai lendo aí, página 31, exercício 21. Então, vamos apagar aqui as continhas, né? Para que você consiga já ir lendo. Então, já vai lendo, já vai anotando os dados.
como eu sempre digo, já vai pensando, né? Já vai tentando bolar um esquema aí. Já a gente vai resolver. Então, próximo exercício. Já deu para você fazer uma leitura rápida aí, né? 7 crianças saíram de uma van para visitar obras de um dos estádios da Copa do Mundo de 2014, distante 20 quilômetros. Já vamos começar a fazer o esquema aqui, ó. Então aqui está a casa dessas crianças, né? Eles saíram de casa, e aqui está o meu estádio, né? O estádio que eles foram fazer a visita. E aí disse que da casa até o estádio, a distância, o X ou S, vai ser 20 quilômetros. Durante a primeira metade do caminho, né, então imagine que você tem 20 quilômetros, a primeira metade, então a primeira metade seria 10 quilômetros. Consequentemente, a segunda metade, né, será 10 quilômetros também, que é o 20 dividido por 2, né? Metade dividido por 2. Então a primeira metade do caminho, a van conseguiu desenvolver uma velocidade máxima da pista e chegar a 90 km por hora. Então nessa primeira metade, a velocidade é 90 km por hora. Porém, por uma infelicidade do grupo, na segunda parte do trajeto, havia um congestionamento, em que levou 30 minutos. Portanto, podemos concluir que a velocidade média em km por hora de todo o percurso foi quanto? Então aqui teve um congestionamento, né? Então aqui seria o meu x2, segundo trajeto. Aqui seria o meu x1, primeiro trajeto. E ele pegou um congestionamento por 30 minutos. Então vamos pegar o dado aqui, ó. T igual a 30 minutos de congestionamento. E aí pode-se concluir que a velocidade média de todo o percurso foi aproximadamente quanto? Então a velocidade média, você vai fazer o quê? Velocidade média vai ser o meu ΔS total, que no caso aqui seria o 20, né? 20 sobre os tempos do primeiro percurso e do segundo percurso. Então vou chamar aqui de tempo 1, ó. Tempo 1 e aqui tempo 2. Então aqui vai ser o tempo 1 mais o tempo 2. E aí você tem a velocidade média. O tempo 1, não sei, né? Eu tenho x e tenho v, não sei. O tempo 2 eu tenho, né? Que seria relacionado, né? Esses 30 minutos aí. Então simplesmente você vai precisar encontrar esse T1 aqui para você jogar na formulazinha e achar a tua velocidade média, certo? Então vamos passar aqui, ó, o quadro só para ficar mais fácil você ler. Então vamos achar aqui o meu T1. Como é que você faz para chegar nesse T1? Você tem x1, v1, você tem o T1 também, né? Então vai ser o que? X é igual a v vezes t. Então o meu x é 10 km, 90 km por hora, não precisa transformar. E aí você tem o teu T1 aqui. Então o teu T1 vai ficar 10 dividido por 90. Então 10 dividido por 90. Corta, corta, vai ficar 1 sobre 9. 1 sobre 9 de horas aqui, né? Que é quilômetros por hora. Aqui tem 30 minutos, vamos transformar em horas. Como é que você faz para transformar isso aqui em horas? Tem que estar na mesma unidade. Então você sabe que 1 hora é 60 minutos. Então 30 minutos vai ser a metade, né? Então vai ser 0,5 horas. E aí você tem os dois valores e joga aqui, ó. Então a velocidade média será 20 dividido pelo teu tempo, né? 1 sobre 9 horas, mais 0,5 é 1 sobre 2. Só para ficar mais fácil fazer a continha aqui, tá? Então aqui você vai ter o quê? Uma continha de soma, né? Você vai ter que fazer lá o MMC e tudo mais. Então aqui o MMC vai dar 18. Então aqui embaixo dá 18. 9, daí se divide e multiplica. Aquelas continhas de matemática básica, né? Então 9 dividido por 18 dá 2, vezes 1 dá 2. 2 por 18 dá 9, vezes 1 dá 9. E aqui em cima fica o 20. Então aqui vai ficar 20, 9, 10, 11 sobre 18. Aí na divisão de frações, mantém a primeira fração, que no caso aqui é o 20, né? Então a velocidade média vai ser o 20. E na divisão, você transforma na multiplicação e inverte a segunda fração, que dá 18 sobre 11. E aí é só fazer continha aí, né? Vou pegar a calculadora aqui para facilitar a nossa vida. Então aqui vai ser assim, ó, 20 vezes 18 dividido por 11. E aí você vai ter o teu resultado final. Então 20 vezes 18, dá 360, dividido por 11, vai dar ali aproximadamente 32. Então a tua velocidade média vai ser aproximadamente 32. Como esse teu 20 aqui estava em quilômetros, né? E o seu tempo nós usamos estava tudo em horas, então aqui vai ser aproximadamente 32 km por hora. Que aí já seria a resposta para
esse exercício aí. Então, vou voltar aqui no exercício. Você vai marcar aqui a opção A, aproximadamente 32 km por hora. Tranquilo? Bem tranquilo, né? Só transformação de unidade, apareceu umas continhas aqui, mas eu sei que você sabe fazer isso. Então vamos lá para o próximo. O próximo é o exercício 23, da mesma página, o 31. Vamos apagar aqui. E vamos resolvê-lo ali. Então, diz assim o exercício, ó. João mora em São Paulo e tem um compromisso às 16 horas em São José dos Campos, distante 90 km de São Paulo. Então, nosso esqueminha lá, né? Ó, você tem São Paulo aqui, e aí aqui você tem São José dos Campos. Então, São José dos Campos. E a distância dessas duas cidades é 90 km. Pretendemos sair de São Paulo às 14 horas, então ele vai querer sair daqui, ó, às 14 horas. Cuidado que isso não é o tempo, tá? É o horário que ele quer sair de lá. Planejando chegar chegar no lugar pontualmente, no horário marcado. Durante o trajeto, depois de ter percorrido 1/3 do percurso, 1/3, o teu percurso é 90. Então, ó, 90 dividido por 3, aqui é as mesmas coisas que fazer 1/3, então isso aqui vai dar 30, certo? Então vai dar 30, né? 3 vezes 3 aqui dá 9. Então nesse primeiro 1/3, né, que seria equivalente a 30 km, consequentemente o 2/3 seria 60 km, né? Porque 60 mais 30 que dá os 90 aqui. Então percorrido 1/3 do percurso com velocidade média de 45 km por hora. Então nesse primeiro 1/3 a velocidade foi 45 km por hora. João recebeu uma ligação em seu celular pedindo que ele chegasse meia hora antes do horário combinado. Qual que era o horário combinado que ele havia falado, né? Então a gente vai ter que ler de novo daqui a pouquinho aqui. Então, para chegar ao local do compromisso com o novo horário, desprezando o seu tempo de parada para atender a ligação, João deverá, né, no restante do percurso, ter uma velocidade média de km por hora igual a quanto? Então, quanto que ele vai ter aqui, ó, de velocidade, né, sendo que ele deveria chegar. Vamos ler novamente o enunciado aqui. Ó. Compromisso às 16 horas. 30 minutos antes, 15h30. Então ele vai precisar chegar, ó, 15h30. Beleza? E aí com isso, qual vai ser a velocidade aqui para que ele consiga chegar exatamente nesse tempo. Tá? Então, vamos lá, vamos fazer o exercício. Vamos dar para a tela em branco aqui para a gente visualizar aqui mais fácil. Tá? Então você tem o teu tempo total. Né? Qual que é o seu tempo total? 14 horas até as 15h30, o seu tempo total foi 1 hora e 30 minutos, né? Então, o seu tempo total é igual a 1 hora e 30 minutos. Tranquilo? Então, o que você tem que fazer para chegar na sua velocidade como um todo aqui, né? Bom, você tem aqui a velocidade, né? Você tem a sua distância, acha o seu tempo aqui, tá? Então, vamos achar o tempo aqui, ó. Então você tem que o x, que é a distância, né, 30 km, é igual ao v, que é 45 km, vezes o t. Então esse primeiro percurso ele demorou quanto tempo, né? Vai ficar aqui então, ó, 30 dividido por 45. Aí vai fazer a continha lá na calculadora, vou pegar a calculadora aqui. Daria para simplificar por 5, né? Daria para fazer um monte de simplificação ali, mas para pegar o valor direto ali já, ó, vamos pegar aqui, ó. Então vai ser 30 dividido por 45. Dá aproximadamente ali 0,67. Então aproximadamente 0,67 de horas. Certo? Qual foi o tempo então que ele percorreu aqui na segunda hora? Lembra que o teu tempo total é 1 hora e 30, né? Você já tem 0,67 de horas. Então, quanto que sobrou aqui para o segundo período? Né? Então, vamos separar aqui. 0,67 de horas. Então, vamos transformar. Vamos ver quanto que sobrou aqui. 1 hora e 30 minutos. Sobrou quanto? Então, você tem... Ó, vamos transformar tudo em hora aqui para ficar mais fácil, tá? Aqui vai dar 1,5 horas. Ó. Então, 1,5 horas. Então, quanto que faltou para o 0,67 horas? É só você subtrair, né? Então, aqui no primeiro percurso, no segundo percurso, que é o T2, você tem 1,5, que é o total, menos o 0,67 aqui, ó.
que é o que você já havia gasto no primeiro período. Então, no segundo período, o teu tempo no segundo percurso, simplesmente faz a sua subtraçãozinha ali, tá? Então, aqui você vai ter, ó, 1,5, vamos achar aqui, ó, vamos fazer a continha, 1,5 menos 0,67. Então, vai dar 0,83. Então, você vai ter 0,83 de horas no segundo percurso. Como você tem a distância, que aqui é o x, ó, calcula a velocidade, né? Então vai ser x 60 igual a v vezes o t 0,83. E aí você vai ter a velocidade no segundo percurso. Então a velocidade no segundo percurso vai ser 60 dividido por 0,83. E aí a última continha que a gente vai fazer para esse exercício, e aí você finaliza lá, né, já respondendo. Então 60 dividido por 0,83, que dá aproximadamente ali 72. Então, aproximadamente 72 quilômetros por hora. E aí esse percurso, né, que aí você já pode marcar lá na sua opção. 72 vai ser aqui a opção D, aproximadamente 72 km por hora. Beleza? Então, bem fácil, né? Só questão de interpretação. E aí você consegue fazer as continhas, né, de uma forma bem tranquila. Então vamos lá para o nosso último exercício dessa aula. Vou apagar aqui, ó. Eu podia ter falado para vocês qual, né? Vocês já iam lendo. Então, próximo e último, que vou deixar para a próxima aula. Na verdade, eu pensei que eu tinha mais um exercício, mas não tinha, que eu separei em 2 aulas. Então, galera, bons estudos aí. Espero que você tenha gostado, estejam gostando dessa aula. Vou fazer um convite para vocês. Escreva algum recadinho lá para mim, se está gostando, se não está, né? O que podia melhorar, o que podia, de uma forma geral, assim, ajudar vocês. Escreva, tira uma foto e mande lá como uma tarefa, né? Vou deixar como tarefa isso para vocês. E lembra, né? Sempre o último slide. No caso esse bons estudos, você tire uma fotinho e mande lá para provar que você está assistindo até o fim. Tranquilo, pessoal? Então um abraço, até a próxima.